pessoas começarem a compartilhar, entrar e tal, se comentando vai aparecer. Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando, ainda estamos muito no comecinho. Vamos aguardar mais um pouquinho para que as pessoas possam chegar e se situarem melhor. É uma experiência que estamos fazendo também aqui. O chat também já está, se eu não me engano, já está funcionando. Eu vou fazer uma introdução, vou conversar com vocês e assim que vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, vocês também podem fazer. Inicialmente, boa noite a todos que estão me assistindo. Primeiramente, a qualidade do vídeo pode deixar a desejar um pouco, mas estamos fazendo esse vídeo na sala disponibilizada pela RioCare, que é uma empresa que eu dou assessoria terapêutica, e nesse momento eu estou utilizando ela para facilitar, que é um primeiro momento, numa situação que estamos vivenciando, então entendi que era melhor fazer neste local. Já estou disponível, vou me identificar para quem já está logado e me assistindo, né? Quem não me conhece, sou Antônio Carlos Martins, terapeuta naturopata. Eu sou pós-graduado em homeopatia. A minha formação é pela Universidade Birra. Também sou advogado, formado em Direito, mas há alguns anos eu me dedico basicamente à saúde natural, à medicina natural, utilizando as terapias naturais para tratar e curar doenças crônicas, quando assim é possível, né? Eu utilizo a homeopatia, eu utilizo a fitoterapia, a fitohomeopatia, a ortonutrimolecular, também sou auriculoterapeuta. Bom, mas hoje nós gostaríamos de ser bem pragmáticos e diretos. Não vamos nos alongar muito e queremos falar sobre a possibilidade e como, entre várias alternativas que temos, de nos imunizarmos mais, de fortalecer as nossas defesas imunitárias, a nossa saúde como um todo. E eu vou falar da virose, das viroses em geral,
E em especial, é lógico, que vamos falar aí do coronavírus. É claro que esse tema será abordado por mim sob a luz, sob o enfoque da medicina natural, ok? Então vamos começar falando das viroses e como nós podemos nos prevenir usando uma expressão mais popular, não é? Primeiro nós temos que recordar e entender o que é um vírus e o que é a virose e como é que isso nos atinge, não é? E que condições nós somos afetados por um vírus. Em primeiro lugar, os vírus são entidades que existem desde que o mundo está aí existindo. Eles coabitam na natureza e convivem conosco. Mas milhares, talvez, de outros vírus sequer são conhecidos pelo homem. Eles estão em todos os lugares, no mar, nas florestas, e essa é uma questão problemática, porque quanto mais o homem avança, invade a natureza, o meio ambiente, e mais se aproxima e começa a viver próximo às matas, florestas, à natureza em si, fica mais exposto a todas essas espécies de vírus ainda não conhecidos. Os vírus são necessários para a existência de todos os seres vivos. O problema é quando nós, vamos tratar do ser humano, quando é que nós ficamos sujeitos a sofrermos algum problema de saúde em decorrência de um vírus. Primeira coisa que devemos ter em mente, que não é o vírus que nos traz a doença, que nos faz adoecer. O que nos faz adoecer, eventualmente, por uma virose, por um vírus, que pode ser também por uma bactéria, ou por uma intoxicação alimentar, ou outra coisa qualquer, mas em especial em razão do vírus, o que nos favorece o adoecimento não é o vírus em si, seja ele conhecido ou desconhecido. O que favorece o nosso adoecimento é a condição do nosso sistema imunológico. Em resumo, é a condição do nosso estado de saúde, que na medicina natural tem muito a ver com o que nós chamamos de energia vital. Quanto maior ou melhor qualidade for a nossa energia vital, quanto maior e melhor for a nossa saúde, nós estaremos em condições de suportar qualquer tipo de inconveniência viral. Podemos recordar e podemos exemplificar qualquer epidemia ou surto de gripe, por exemplo. Vamos entender, e todos nós já passamos por isso, seja uma gripe, uma dengue, nós conhecemos pessoas que não tiveram nenhum sintoma, ou da gripe ou da dengue, enquanto que outras tiveram sintomas leves, ou da gripe, ou da dengue, ou qualquer outra virose. Porém, uma parte das pessoas atingidas, contaminadas por esses vírus, tiveram reações muito fortes e tiveram problemas muito mais sérios. Normalmente, é 1/3, 20%, 30% das pessoas que são contaminadas que vão desenvolver algum tipo de sintoma leve, moderado ou grave. Não é diferente agora com esse vírus novo, que é o coronavírus.
O coronavírus é um vírus desconhecido até então, em razão de mutações de outros vírus, ou então ele, segundo pesquisas, também pode ser considerado um primo de outros vírus que ocorreram recentemente nos países do Oriente, né? A SARS, por exemplo. Né? E em razão disso, tem um pequeno complicador. É porque nós ainda não tivemos contato com ele. O nosso sistema imune não está preparado ou não conhece esse vírus. Sendo um corpo estranho, sendo uma entidade estranha que o nosso sistema imunológico ainda não conhece, ao tomar contato com ele, dependendo do nosso estado de saúde, dependendo do nosso sistema imunológico, esse vírus poderá nos acarretar algum problema maior. Depois nós falaremos do público de maior risco. Mas, em princípio, esse vírus poderá trazer, de modo geral, um transtorno um pouco maior do que o normal para a maior parte da população, em comparação com o vírus da gripe, com o vírus da dengue e de outras viroses que já são conhecidas do nosso sistema imunológico e, portanto, podem ser identificados e atacados. Bom, mas voltando lá na saúde física. Na medicina natural, que nós somos holísticos, ou seja, nós enxergamos o ser humano em o seu todo, e aí nós temos que entender que nós somos parte mental, emocional e física. Em razão desse todo, nós temos que perceber ou temos que compreender que a saúde mental, emocional e física tem que estar equilibrada. Ao desequilibrarmos ou desarmonizarmos qualquer uma dessas partes nossa, que faz parte de um todo, no mental, emocional ou no físico, haverá uma possibilidade ou uma probabilidade de deprimirmos o nosso sistema imune. Aliás, isso já é compreendido pelas medicinas tradicionais universais há séculos. A única diferença é que, de um século para cá, a ciência ocidental, a medicina oficial, né, comum, através de suas pesquisas, vem muitas dessas situações, vem muito corroborando tudo aquilo que a medicina natural já defende e já nos esclarece de há muito tempo. Bom, e aí o que nós podemos fazer? Não é? Bom, primeira coisa, nós precisamos nos manter saudáveis. Mas como é que nós nos mantemos saudáveis? Parece uma coisa meio simplista. A saúde nossa, não é? Ela deve ser o máximo e plena possível. O organismo humano, o corpo humano, foi feito para garantir a nossa vida, custe o que custar. A Mãe Natureza foi sábia conosco. Em razão disso, nós dispomos de vários mecanismos, tanto de defesa quanto de reação, para nós nos curarmos. Quando eu falo nós, é o nosso organismo, o nosso corpo, ter capacidade não só de autopreservação, mas de autocurar-se. Na maioria de todas as enfermidades, doenças que nós temos, é o nosso corpo que trabalha e reage para obter a cura. Não são remédios que vão nos curar. Na medicina natural, os tratamentos, as terapias e os remédios utilizados, todos naturais, eles têm uma finalidade única, de estimular a nossa energia vital para que ela tenha condições de, como um grande maestro, coordenar todas as nossas funções orgânicas
harmonizá-la, reequilibrando todas essas funções, de forma que nós possamos recuperar a nossa saúde, eventualmente perturbada por algum problema. E normalmente os problemas surgem primeiro no campo mental e emocional. É carga de estresse por causa de trabalho, é problemas emocionais, um luto, é uma depressão, enfim, situações do nosso cotidiano, do nosso dia, que atingem o nosso emocional, não é? Que vai desencadear um distúrbio, um desequilíbrio em nossa energia vital e que vai perturbar, ou vai acabar por perturbando e desequilibrando, inicialmente, as funções orgânicas, ou como na medicina se fala, a nível funcional. E aí nós estamos falando de psicossomatização. Falamos, por exemplo, disso muito no caso das gastrites psicossomáticas. A maior parte é psicossomática, é em razão de estresse, preocupações, aborrecimentos, frustrações. A pessoa vai depois fazer os exames e nada identifica. É uma gastrite nervosa, por exemplo. Então está no nível funcional. Mas se nós não nos reequilibrarmos, não mantermos a nossa saúde mental, emocional e física, o que pode acontecer? Sair do campo funcional, a nível funcional, e ir para o nível físico propriamente dito. E aí nós estamos falando de lesões. E aí haverá as lesões a nível físico e ponderal. E aí fica mais difícil, mais complicado de se tratar, porém não de se reverter. Na medicina natural, nós enxergamos então a virose ou os ataques virais como a falta, a ausência temporária ou duradoura de equilíbrio, de harmonia na nossa saúde. É o que na medicina comum, na medicina oficial, eles falam da homeostase. Homeostase é o estado de equilíbrio funcional, orgânico do nosso corpo, de tudo que está funcionando ou deveria funcionar em nosso organismo. Quando a falta de homeostase, quando a quebra de equilíbrio de alguma das nossas funções ou de alguma das nossas partes que compõem o nosso todo como ser, mental, emocional e físico, nós adoecemos. E as doenças, para nós na medicina natural, nada mais são do que apelidos para sintomas. Então não existe a doença do coronavírus. Existe um conjunto de sintomas que nós vamos desenvolver em razão do nosso desequilíbrio orgânico, funcional, se nós formos perturbados por um ataque de vírus, que o nosso sistema imunológico não seja capaz de, no primeiro momento, ou mesmo depois, no segundo ou terceiro momento, reagir para debelar essa proliferação de um determinado vírus. A febre, por exemplo, que todos nós temos numa gripe, que poderemos ter no caso de um ataque do coronavírus, como qualquer outro vírus, nada mais é do que um sinal, uma reação do próprio organismo combatendo o vírus. É um sinal de que o nosso sistema imunológico está vivo e atuante. O problema é que quando nós estamos desarmonizados e desequilíbrio na nossa energia vital, nas nossas funções, seja por qual razão, o nosso sistema imunológico, mesmo ele estando ativo, estando ele bem ativo, ele não vai estar coordenado o suficiente para combater aquele vírus. E isso é um problema. Então é necessário haver uma intermediação terapêutica para estimularmos esse sistema imunológico a voltar ao equilíbrio e poder assim debelar essa doença, esses sintomas que estão sendo desenvolvidos
por exemplo, de uma virose. Bom, dito isso, qual é a lição que nós temos que tirar? Primeira coisa, segundo as pesquisas, segundo as notícias, essa epidemia, essa virose vai chegar a mais ou menos 80% da população. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter contato com esse vírus. Queiramos ou não queiramos, fiquemos em casa ou não. Devemos tomar todos os cuidados, sim. Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter contato com esse vírus. E o que devemos fazer? Além do que já estamos fazendo, o que as autoridades já estão pedindo, orientando e determinando a todos nós, de acordo com cada situação, cada classe, cada faixa. Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de prevenção da saúde, o que eu posso sugerir e recomendar, como terapeuta, naturopata, sobre o enfoque da medicina natural, é que nós reforcemos o nosso sistema imunológico a partir de então. É lógico que o sistema imunológico e o equilíbrio da nossa saúde não é uma coisa de uma semana, de um dia, e tomando uma pílula ou tomando algumas gotas por um período e vai acontecer, isso é mágica. Não. Isso é um processo. Nós devemos nos educar ou reeducar-nos para voltarmos a cuidar de nossa saúde e não sermos reativos quando nós adoecemos. Sai muito mais caro a gente tratar do que prevenir. Então nós podemos nos prevenir. Nós devemos repensar nossos hábitos de vida, hábitos alimentares, hábitos de pensamentos, hábitos de comportamentos, temperamentos, hábitos de como nós devemos cuidar de nossa saúde, porque com a idade nós precisamos de alguma forma cuidar mais dela, porque o organismo vai envelhecendo naturalmente, mas nós podemos ter saúde mesmo com o envelhecimento natural, existe essa possibilidade. A velhice não tem que ser sinônimo de doenças, pelo contrário, não é? Nós podemos ter saúde na terceira idade, não é? Porém, voltando aqui ao tema objetivo, se nós podemos ter saúde, como nós fazemos agora, embora a gente não... nesse momento, o que nós podemos fazer? Bom, eu com a minha família, comigo mesmo, apesar de que nós já nos cuidamos, já fazemos o possível para nos tratarmos, segundo a filosofia e os conceitos da medicina natural, não é? Eu estou, junto com ela, já tomando um conjunto de homeopatias para fortalecer no curto prazo mais ainda o nosso, e de forma focado, o nosso sistema respiratório. Por quê? Porque esse vírus em especial, ele ataca muito e de início o nosso sistema respiratório, os nossos pulmões, as vias aéreas. Então, essas homeopatias é especificamente para nós fortalecer o nosso sistema imune, principalmente o sistema imune que vai atuar nas vias respiratórias. E eu estou compartilhando com todos os meus clientes, pacientes e amigos e aqueles que tiverem interesse, esse kit, que eu estou chamando de kit, que são 6 homeopatias separadas que tem que ser tomadas de uma certa forma, que eu também estou orientando diretamente. É claro que este conjunto de homeopatias, elas não são não é uma solução mágica. Como é geral, eu tive que elaborar de uma forma que atendesse o maior número possível de pessoas, e é pelo princípio da similaridade e não do princípio da semelhança, como é a lei da homeopatia. Algumas pessoas vão se beneficiar muito desse tratamento rápido, outras não vão se beneficiar tanto, não é? Por quê? Porque as homeopatias vão agir muito bem com uns e não vai reagir tão bem com outros.
porque cada pessoa é um universo em particular. Por isso que na homeopatia nós tratamos individualmente. Cada um tem o seu tratamento específico e pessoal. É claro que para individualizar cada um, eu teria que falar com cada um, analisar cada um, e aí colocar e prescrever as homeopatias mais próximas, mais semelhantes a ele. Mas, de um modo geral, a gente fala, né, o gênio, né, epidêmico já está mais ou menos caracterizado, e é em cima desse gênio epidêmico que eu estabeleci e que eu coloquei essas homeopatias que estão aí. Outra questão é por que, Antônio Carlos, a homeopatia? Existem outras formas. Sim, existem variadas formas de nós nos tratarmos e cuidarmos da nossa saúde e da nossa prevenção imunitária. Por que eu escolhi a homeopatia? Porque de todas as terapias, eu, em particular, considero a homeopatia a de maior alcance e de maior eficácia para tratamentos preventivos, terapêuticos. E, além disso, a homeopatia é a que praticamente não traz nenhum risco para qualquer pessoa de qualquer idade ao tomá-los. É claro que eu tomei cuidado de prescrever endinamizações e as endinamizações que facilitam mais ainda essa segurança. Então, a homeopatia, além de ser muito abrangente, a homeopatia, além de ser muito mais segura e ela poder alcançar muito mais pessoas, e eu preferi sugerir a homeopatia. Porém, existem outras alternativas para quem quiser. Eu, por exemplo, eu soltei num blog, eu disparei, eu coloquei no meu blog, depois disparei no meu Face, está à disposição. Eu comentei sobre uma planta que é muito conhecida de todos há milênios e usada por quase toda a humanidade, né? Que é uma planta excelente, que é considerada uma planta medicinal, é uma erva também que é usada como tempero na cozinha e que é espetacular e que pode ser usada na fitoterapia, que pode ser usada na fitomeopatia, que pode ser usada na homeopatia, que pode ser usado na suplementação ortonutromolecular, que pode ser usada de forma popular e é usada de forma popular de várias maneiras também. Nós estamos falando do alho sativo, que é o popular alho. É excelente preventivo da nossa saúde imunitária. Ele tem vários componentes, minerais, vitaminas, que são muito úteis, não só para o sistema imunitário, mas para o organismo como um todo. O alho sativo tem várias propriedades e pode auxiliar em muitas situações nossas. É claro que nós devemos sempre tomar cuidado de como usar. Muitas pessoas, né, acham que porque alguma coisa é natural, não faz mal, independente de como você vai usar, ou quanto você vai usar. E isso não é verdade. Na fitoterapia, por exemplo, quando nós tomamos um extrato de alho, vamos aproveitar o exemplo do alho, por que eu não usei, não recomendei, não coloquei de forma geral, né, a forma fitoterápica do alho? Né, uma cápsula de alho em tantas miligramas, por exemplo, não é? Ou um chá de alho, não é? Por quê? Porque na fitoterapia a ação da substância que está sendo usada, ela é semelhante à ação de um remédio alopático, de um medicamento alopático. Ou seja, existem riscos se você não souber dosar e temporizar o seu uso e indicar para a situação adequada. Sem falar que eles podem reagir também entre si.
fitoterapia com medicamentos alopáticos. Então, fitoterapia é algo que deve ser usado com muito cuidado, de preferência mediante orientação profissional. Outra forma, vamos lá, forma popular do chá, pode ser. Mas vamos recordar, foi sempre regra, desde milênios atrás, e as nossas avós também faziam assim, não sabendo o porquê exatamente, mas pelo costume, intuitivamente, empiricamente, as nossas avós, elas só usavam chazinho, esses chás mais de erva, eu não estou falando dessas plantas mais tranquilas, mas que não tem tanto problema, né? Uma erva doce, uma erva cidreira, não. Mas o próprio alho, um boldo, não é? As nossas avós, o que faziam? Se tivesse algum problema de febre, algum problema de resfriado, de gripe, né? O que elas faziam? Um chazinho, enquanto nós estivéssemos com aquele sintoma, com aquele problema, ela ia dando a gente esse chá. É assim que acontecia. Quantos dias ou quanto tempo ela usava? Quanto tempo ela praticava? Ou ela repetia esse chá? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias? Era por aí. Passava os sintomas, ela dava mais 1 dia, provavelmente, e parava. Então era coisa de alguns dias para as crises, para os problemas agudos, e não para a doença crônica. Ah, mas existem doenças crônicas que tem chá, ou que tem fitoterapia. Sim, mas aí vale aquela regra anterior. Temos que tomar cuidado de como fazer. Existem pessoas que lidam com as ervas, né, há muito tempo. Né? Tem os nossos índios, os nossos caboclos, né, que não são formados em nada. Tem a experiência passada de pai para mãe, de pai para filho, de marido para mulher, né? de avô, que vem de avô, bisavô, de ancestrais, e vão passando, e eles dominam esse conhecimento das florestas, das matas, das plantas, e eles podem utilizar, mas geralmente na parte aguda ou nas crises agudas de doenças crônicas. Existem tratamentos para doenças crônicas que nós podemos utilizar para regressão, amenização ou até cura. Mas aí já é um trabalho mais específico e não popular. Então, por isso que eu utilizei a homeopatia, que é a mais tranquila, uma das mais baratas, uma das mais eficientes e que é a mais abrangente para quem desejar, num período curto, auxiliar o seu sistema imunitário a se fortalecer. Porque, voltando lá no início, nós vamos estar mais preparados para esse ataque que vai vir aí com esse novo vírus, se o nosso sistema imunológico estiver melhor preparado. E é isso que devemos ter em mente. Todos nós que ficarmos em quarentena, enclausurados, vamos buscar distrações, vamos procurar meditarmos, ter calma, não vamos nos estressar, nada de sentimentos ou emoções negativas, tá? Não vamos esperar o pior, vamos seguir as orientações adequadas, os idosos, principalmente, e pessoas que estejam muito enfraquecidas por doenças que estão vivenciando, devem ficar mais preservadas ainda, tá? Vamos seguir as orientações das autoridades, que essas orientações estão corretas. Na verdade, isso também é porque o sistema público de saúde não tem condição de atender todos ao mesmo tempo. Porém, individualmente, vamos fazer a nossa parte. Vamos cuidar do nosso sistema imune e da nossa saúde. Tá aí a dica desse tratamento, que vai ajudar muito. Tá? Eu mesmo já estou fazendo, como eu já disse. Eu estou vendo aqui que tem
chegou aqui, a minha filha que está me ajudando aqui, né? Ela está me passando uma pergunta que ela viu, mas eu não, aqui no chat eu não vi. Mas eu acho que passaram pelo telefone, tá? Ela vai me trazer aqui, ela me chamou aqui e eu vou responder. Até porque... Ah, tem aqui. E no seu blog sobre o alho. Lá o senhor sugeriu a tintura mãe de alho para imunidade. Mas existem outras formas de usar ele? Sim, eu acabei de falar, eu tenho outras formas de usar o alho, sim, tá? Porém, a melhor forma que eu acho agora segura para usar é na forma que eu coloquei, em forma de fitomeopatia, tintura mãe. E vamos, foi até boa essa pergunta, porque tintura mãe não é a mesma coisa que tintura fitoterápica, tá? Tintura é uma coisa, tintura mãe é outra. A tintura mãe é muito usada na fitoterapia. A tintura mãe, ela é uma diluição também das ervas e plantas que são utilizadas para a homeopatia, porém ela é a primeira diluição. A primeira diluição não, ela é a matriz, que vai dar origem a todas as dinamizações. Então a tintura mãe é um conceito farmacêutico homeopático. Tá? Então a tintura mãe, ela é mais segura, né? E por isso eu indiquei na tintura mãe do que a tintura propriamente dita, que é muito mais concentrado. E por que eu fiz isso? Porque o alho, né? Ele tem ele tem uma utilidade muito grande, como eu falei. Uma delas, ele ajuda a trabalhar na redução da pressão arterial. Quem tem hipertensão arterial, tem problemas de pressão arterial, pode se tratar e trabalhar utilizando o alho. Mas isso eu aconselho usando o aconselhamento de um profissional, ok? Mas ele baixa a pressão. Então voltamos lá ao que eu falei agora há pouco. Em determinados tipos de concentrações ou de determinado tipo de formulação, o alho em extrato, por exemplo, ele poderá interagir com algum medicamento anticoagulante que alguém possa estar tomando, ou com remédio para controlar ou baixar pressão, um medicamento alopático. Então ela pode, inclusive, não só interagir, mas potencializar esses remédios alopáticos. E aí a pessoa pode ter uma baixa muito grande de pressão, por exemplo. Né? Pode provocar hemorragia, porque está tomando remédios para problemas de coagulação, com popular sangue grosso, de problemas para afinar o sangue por causa de um problema circulatório, de um problema cardíaco, por causa de um problema de cirurgia. Também quem fez cirurgia recentemente não é aconselhado. Por isso é que eu recomendei na tintura mãe e na quantidade, na dose que eu indiquei. Porque é uma dosagem bem segura e aí não acarreta problema. E se por acaso a pessoa sentir que poderá causar algum problema, como baixar a pressão, ou está sentindo que pode estar forçar uma hemorragiazinha, é só parar. Mas dificilmente isso vai acontecer, porque a tintura mãe foi 30 gotas que eu passei para adultos e para criança 10 gotas. Então, e é mais seguro, inclusive, que o próprio chá. E essa é uma das questões do chá também, porque o chá você não tem como medir o quanto ali tem as propriedades daquela substância que você está extraindo. Então você não tem como medir e não sabe como vai agir para você especificamente, ou para o seu filho, ou para sua mãe, ou para o seu pai. Enquanto que em forma de tinturas, extratos,
tinturas mães ou na homeopatia, a gente tem como mensurar, modular, de acordo com a necessidade e a situação de cada um. Então eu espero que eu tenha respondido a pergunta da Lúcia Pinto sobre o alho, né? Tem outra pergunta aqui. O que o senhor acha da vitamina D3 e da vitamina C para aumentar a imunidade? Bom, são vitaminas imprescindíveis para nós, para a nossa saúde. A vitamina D3, por exemplo, nós necessitamos e é fundamental para vários processos metabólicos nossos. Acontece que a vitamina D3 você pode produzir de forma de forma gratuita, se quiser. Basta pegar de 15 a 20 minutos do sol das 10 às 3 da tarde, isso no verão, do sol de verão, das 10 da manhã até as 3 da tarde, por de 15 a 20 minutos, 5 a 6 vezes por dia, e você estará capacitado a produzir vitamina D3 suficiente para te deixar em condição ótima dessa vitamina. Tá? O problema é que nós não estamos fazendo isso. A heliofobia está aí direto. Passamos protetor solar até na sombra. Nós saímos de casa muitas vezes, mal saímos de carro, já estão pegando o nosso carro, ou andamos muito pouco e já para pegar um ônibus, chegamos no trabalho, quer dizer, pouco sol nós pegamos. E quando nós pegamos sol, nós estamos com um filtro solar nas pouquíssimas partes que ainda pegam sol. Então nós não estamos conseguindo produzir a vitamina D3 em condições mínimas. E aí a necessidade de suplementar. E a suplementação, ela é de acordo com cada pessoa. Tá? É importante vocês procurarem o terapeuta de confiança, ou médico que trabalhe com vitaminas, que conheça o assunto, né? Para poder passar a melhor dosagem de vitamina D3. Só que também não é só assim. A vitamina D3 suplementada, sozinha, como andorinha, não faz verão. Não vai resolver tudo. Ajuda, mas não vai resolver tudo. Tá? E precisamos também estar em equilíbrio com todas as outras vitaminas, com todos os outros minerais. Porque há uma correlação entre todos eles. O metabolismo usa minerais e vitaminas e demais nutrientes para a nossa vida. Então não é só mais de outro, só esse que vai resolver. Mas a vitamina D3 é importantíssima, principalmente para a saúde imunológica. E a vitamina C, idem também. Tá? Mas nós temos alimentos que podemos também ingerir, que vai nos fornecer principalmente vitamina C e outras vitaminas, a vitamina K, né? A vitamina E e os sais minerais. E os minerais. Então, se nós comemos folhas verdes, não é? Vegetais em geral, mas em especial folhas verdes, todos os dias, nós estamos suprindo um mínimo de nutrientes que nós precisamos. Frutas, comendo a casca, também as vitaminas. Uma fruta por dia, 2, também ajuda. É lógico que o nosso estresse é tão grande, a poluição é tão grande, que mesmo, e os nossos alimentos em geral estão ficando cada vez tão mais empobrecidos desses nutrientes, que cada vez mais é necessário a gente suplementar, para que nós possamos prover o nosso corpo de condições de ter saúde suficiente, não é? Então, o nosso organismo, cada vez mais, está sujeito a produzir radicais livres, toxinas que nós assimilamos e que produzimos também. Então, isso é um problema para o nosso sistema imune e para a nossa saúde geral, para alergias. Pessoas hoje, jovens, né,
alérgicas, com rinite, sinusite, né? As ites da vida, né? Pessoas que estão tendo problemas de gripe e resfriados recorrentes. Se formos ver, são pessoas que estão carentes, né? De nutrientes e que precisam trabalhar isso para melhorar. Muitos, a maioria, tem problemas na sua flora intestinal, na sua microbiota, como se fala hoje, ou seja, no seu intestino. 80% da serotonina que nós produzimos, que nós usamos, é produzida no nosso intestino. E aí muita gente não entende, né, por que está com problemas de insônia, problemas de sistema nervoso, estresse. Muitas vezes faz a correlação pessoa que tem prisão de ventre com problemas de insônia, problemas de viroses, inflamações, infecções recorrentes. O seu intestino, muitas vezes, está comprometido. Nós precisamos ajudar o seu intestino a melhorar. É lógico que não é só isso também. Como eu falei, nós temos que olhar o homem, o ser humano como um todo. Nós somos mente, nós somos emoção e nós somos físico. Nós precisamos estar com tudo isso equilibrado, como os nossos antepassados falavam e nos ensinavam, né? Então, mente sã, corpo são. Então, se nós mantivermos condição de equilíbrio, harmonia mental e emocional, nós teremos mais condição de ter saúde física. Mas é lógico que se eu me alimento mal, nutriente é quase zero. Não como folhas, mal como frutas, in natura, é óbvio, né? Legumes também é muito pouco. Eu sou adepto muito de arroz, feijão, batata frita e carne, qualquer tipo. Esse tipo de alimentação é uma alimentação pobre em nutrientes, principalmente dos minerais e das vitaminas. Então nós precisamos melhorar o nosso hábito, nossos hábitos alimentares, principalmente. É fundamental. A medicina natural ela é muito simples. Como eu falo com os meus pacientes. Ela é muito simples. Porém não é fácil de praticá-la ou adotá-la. E por que não é fácil? Porque hoje a nossa vida civilizatória, na nossa vida cotidiana, nós damos mais importância e vemos mais prazer em coisas que fazem mal ao nosso corpo. Estou falando de açúcar refinado, refrigerante, sal de cozinha, que não tem nada a ver com sal marinho verdadeiro, sal marinho que é natural, que nós não achamos e não encontramos nas lojas e nos supermercados, não é? Então nós não conseguimos fazer. O açúcar. Eu deixo de ter o. Antônio Carlos, eu não uso açúcar, mas eu uso o adoçante. Pior ainda. Entre o adoçante e o açúcar, fique com o açúcar refinado. É um veneno menos ruim, menos perigoso. De todos os adoçantes, o que eu recomendo, e o que eu uso de vez em quando, é o de estévia. Estévia pura. Muita gente não gosta. Porém, é o único que ainda não se encontrou nenhum problema. Mas dos demais, desde câncer até problemas de demência e degeneração cerebral. Né? Então, vários comportamentos nossos, né, nos levam ao nosso verdadeiro estado de saúde. As doenças crônicas não começam da noite para o dia, é um processo. Por isso que as doenças crônicas não se resolvem também
no estalar de dedo. Não é em um mês que eu vou melhorar a minha doença crônica, mas é com um processo que eu vou conseguir primeiro estabilizar, depois regredir e em algumas situações, em muitas situações, dependendo do caso da pessoa, até curá-la. Isso é possível. Como eu disse também lá atrás, o nosso organismo ele tem toda a capacidade de se autocurar. Nós apenas somos os intermediários. O terapeuta é o facilitador e a terapia, e os remédios, as substâncias naturais que são utilizadas são apenas o meio para estimular o nosso sistema imunológico a se reequilibrar, a nossa energia vital se harmonizar e nós voltarmos a um estado de considerado saudável. Isso pode ser feito. Então, nessa situação agora que nós estamos vivendo, vamos ter pensamentos positivos, né? E vamos ter a capacidade de enfrentar com naturalidade. O momento é delicado, é difícil, mas se nós estivermos bem de saúde ou estivermos cuidando do nosso sistema imunitário, nós poderemos passar de forma muito mais tranquila do que se nós não estivéssemos nos tratando e nos cuidando, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. O alho já respondi, as vitaminas. Tem uma pergunta aqui sobre Andressa. Tudo bem, Andressa? Obrigado aí. O que você acha da tal hidroxicloroquina que as pessoas estão dizendo que pode tratar o coronavírus? Bom, essa hidroxicloroquina, né, hidroxicloroquina tem outra denominação, tem uma outra composição também, né? Isso está mais para a área médica, a área da ciência, da medicina oficial comum, tá? Porém, a gente tem conhecimento dessa substância. E por que a gente tem conhecimento dessa substância? Porque essas substâncias, os princípios ativos são tirados justamente da quina, que é uma planta que é utilizada há mais de 200 anos, conhecida pela homeopatia desde o início que ela foi criada. Ela é usada, a quina, inicialmente pelos povos das florestas, aqui da América do Sul, era muito utilizada para a malária. E ainda é utilizada para a malária. Depois que os europeus, né, colonizaram, chegaram aqui na América do Sul, eles descobriram, não só a América do Sul, mas também a América Central, também, eles tiveram acesso a essa planta e levaram para a Europa. E lá na Europa estudaram ela. Tanto é que ela já era utilizada, inclusive, para problemas de estômagos, por um médico escocês, que inclusive foi em razão de um livro que ele tinha escrito, que o Dr. Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, né, leu quando estava traduzindo as obras desse médico, Kühler, né, e inclusive foi discordando de algumas coisas que ele falava sobre essa planta e os seus efeitos, ele experimentou em si. E aí é que ele foi despertado para os fenômenos que levaria mais à frente no futuro a ciência da homeopatia que ele desenvolveria. Então a quina foi a primeira planta estudada e homeopatizada pela homeopatia. E é utilizada, e os seus princípios ativos pelos laboratórios modernos são usados justamente nos tratamentos, nos tratamentos de malária. Essa substância é mais um derivado que é retirado e que é transformado quimicamente pelos laboratórios.
porque eu não sei se vocês sabem, os laboratórios só podem patentear uma substância desde que essa substância não exista na natureza, porque não é patenteável os recursos naturais. Então eles pegam uma substância, estudam aquela substância e depois tentam transformar essa substância para que, criando moléculas novas e diferentes, porém muito próximas da existente, da original, da natural, possa tentar fazer o mesmo efeito. Só que não consegue muitas vezes, até porque eles atuam no princípio no conceito galênico, no conceito de que do contrário, né, que é orgânico e contrário. Então é sempre anti alguma coisa, é a droga anti isso, anti-inflamatória, anti-álgica, né? Antihistamínica ou antialérgica, né? É tudo anti, é o contrário, enquanto que a homeopatia atua pelo princípio da semelhança. Aquilo que nos adoece também nos cura e pode nos curar, desde que de forma dinamizada, conforme a homeopatia estabelece, não é? Então, a quina já é há mais de assim, pela ciência ocidental, há 200 anos pelo menos é conhecida e utilizada. Essa substância, né, que não tem só essa aí, que são mais de um laboratório que trabalham com essas moléculas, trabalharam com elas e testaram, por exemplo, na época da epidemia de SARS. E vem testando com outros tipos de vírus. Né? E parece, aí, segundo as notícias, tem um efeito, né, interessante de tratar a parte aguda dessa doença. Quando a pessoa já está apresentando os sintomas, não é? Supostamente essa droga consegue reverter tais sintomas. Eu não sei se isso é 100% verídico ou não. Tá? Ao tempo, e aí as autoridades vão decidir se vão usá-lo ou não e como vão usá-lo. É claro que, como todo remédio alopático, todo medicamento químico produzido artificialmente, sinteticamente em laboratório, ou seja, não é o original, não é natural, não é aquele que está na natureza, ele é modificado. O nosso organismo, há milhões de anos, está preparado para conhecer todas as moléculas que encontram-se na natureza e que é natural. Quando é algo estranho, é um corpo estranho, uma substância estranha, por isso que é utilizada no princípio do anti, do contrário. É como se fosse algo coagindo. Você toma algo, aquilo ali vai coagir o seu organismo a agir de uma certa forma para combater certas situações que você está vivenciando no teu organismo. Ok? Às vezes é necessário, sim. O antibiótico é necessário muitas vezes, não é? O anti-inflamatório muitas vezes será necessário, não é? Por quê? Porque o organismo precisa e nem sempre é possível esperar um tratamento que aguarde uma semana, 10 dias, 15 dias, até equilibrar. Até porque também na vida moderna hoje, quem é que pode ficar acordado dia e noite com seu filho, com o seu marido, com a sua esposa na cama, fazendo os tratamentos naturais no dia a dia ali, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, de meia hora acordado? É complicado. Então, muitas vezes, para facilitar, vai ser necessário mesmo, para preservar a saúde, preservar a vida, usar esses medicamentos mais pesados. Porém, deveria ser usado muito pouco em nossa vida. E se nós tivermos saúde, se nós estivermos cada vez mais em estado de saúde, com certeza menos remédios, menos medicamentos alopáticos precisaremos tomar, porque menos doenças vamos ter, ou menos sintomas vamos apresentar, e assim vivermos melhor. Não é? Então esse remédio ou essa substância
quem sabe pode ser um instrumento útil da medicina alopática para tratar de forma bem intensiva, bem genérica, esse coronavírus. Vamos torcer para que isso funcione. Agora, é claro que, como todo remédio alopático, ele tem seus efeitos colaterais, conhecidos e não conhecidos, né? Tem os seus problemas, não é? Mas, se assim for necessário, estará à disposição, tomara que funcione, ok? Eu não sei se eu respondi toda a pergunta. Ok, tem mais uma pergunta aqui. Pegando Rose Santos. Oi, Rose, tudo bem? Um abraço. Pegando carona na pergunta do Cláudio André, não ouvi a sua interpretação. Estou tomando vitamina C para ajudar na minha imunidade. Estou fazendo certo? Ok, está tomando vitamina C? Ótimo. Espero que você, além de estar tomando o comprimido, ou seja lá como for, né, você esteja fazendo uso de vegetais e legumes. Tá? É muito importante, principalmente os vegetais de folha verde escuro. É muito bom. Mas, como suplementação, nesse momento, pode tomar vitamina C, tá ótimo, pode ser. Deixa eu ver aqui. Fazendo certo? Tá. A vitamina C é muito, muito útil. O ideal, já que então que é mais para ser mais efetivo e melhor o tratamento ou a eficácia dessa vitamina, o ideal é que você adquira a vitamina C líquida em gotas para pingar de forma sublingual. Essa seria a melhor forma, tá? Mas assim, outro tipo de vitamina C, que você, o efervescente, o comprimido, o cápsula que você toma, vai para o sistema digestório, não tem problema, faça uso. Quem quiser também, eu posso dar outra dica aqui também. Nós somos muito carentes de um mineral que falta, porque no Brasil ele é muito pobre, o nosso solo é muito pobre, não é? E nós poderíamos também tomá-lo se fosse necessário. Eu acho que até poderíamos tomá-lo também, né? Eu vou falar dele já já. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma outra pergunta. Não, é aqui nessa que me deixaram aqui. Foi por telefone. Antônio Carlos, nesse momento, além da homeopatia e além de algumas vitaminas, alguma outra coisa poderíamos fazer para fortalecer e nos precavermos do coronavírus? Juliano. Tá, Juliano. Olha só, nesse momento, eu acho que é o seguinte, agora nós temos que nos concentrar no que podemos. O estágio atual, não é? O estágio atual é de proliferação e disseminação desse vírus. Se fosse uma semana atrás, 2 semanas atrás, eu até poderia já passar mais algumas coisas, não é? Porque teríamos mais tempo. Mas agora eu acho que a homeopatia que eu passei e a gente reforçar a nossa forma de alimentação, né? Nossa forma de alimentação com vegetais e legumes, né? Seria melhor. Quem puder ter acesso à vitamina C e uma vitamina D, ok, também é útil. Mas vamos ver o que vocês estão tomando de remédio. Né? Vamos ver o que vocês estão tomando de remédio. Isso é importante. Só um minuto que estão passando aqui um negócio. Eu vou só passar o recado aqui.
Aqui, ó, passa lá para ela. Vê aí e me responda. Juliano, então é o seguinte, desculpe aí, foi porque precisei agora fazer um comentário aqui. Porque vocês tomam, desculpe, essa pergunta que a pessoa está fazendo, né, ela pode tomar botando no vidro, no jarro e conservar na geladeira. Tá? É do que eu ia falar agora há pouco, que surgiu aqui uma dúvida e eu vou passar aqui para vocês. Então, Juliano, o ideal agora é a gente se tratar e se preparar. Eu não posso dizer mais, assim, o que mais pode ser feito, mais tomar, porque depende de cada um. Depende de se está fazendo algum tratamento de alguma doença crônica, né? Diabetes, hipertensão, insuficiência renal, problemas cardíacos, problemas de varizes. Tem várias situações que nós temos que olhar com calma, porque se eu passo aqui uma determinada fitoterapia ou algo parecido, pode dar uma reação. Ah, mas foi o Antônio que passou, é natural? Não sei. Realmente, aí é complicado, é perigoso. Né? Então eu não quero me estender muito nessa questão. Vitamina C podem, é tranquilo. A vitamina D podem, isso aí também é tranquilo. Outra coisa que podem tomar é o cloreto de magnésio. Existem várias formas de você tomar o magnésio, em vários tipos de sais. O mais barato, comum e fácil, né, melhor, que está ao alcance de todos, é o cloreto de magnésio. Você compra esse sachêzinho na farmácia, 33 gramas, não sei por que quem criou essa ideia de que tem que ser 33 gramas e 1 litro d'água. Não é bem assim. Você pega esse 33 gramas de sal, né, do magnésio, e coloque 1,5 litro de água. O pessoal fala 1 litro, não. Coloque 1,5 litro de água filtrada num jarro ou numa garrafa de vidro que possa ficar fechada e que tem que ser conservada na geladeira. Então 33 gramas, 1,5 litro de água, mexer bem, tá? Deixar guardar na geladeira e todo dia tomar 2 copinhos desse de cafezinho, assim, 50 ml, né, dessa solução. Sempre que for tomar, mexer antes. E sempre que mexer, use uma colher de aço inox ou de madeira, tá? Para não dar reação. O alumínio, por exemplo, reage com magnésio, não é legal. E plástico também não é bom, tá? Então, use isso todo dia. Durante 15 a 20 dias, tome esses 2 cálicezinhos, 2 copinhos de cafezinho, né? Pode dividir um pela manhã e outro à noite antes de dormir. Aliás, ajuda muito no sono, né? Ele ajuda a relaxar, né? Então eu sugiro isso também, vai ajudar muito. O magnésio ele participa de mais de 300 funções metabólicas, de mais de 300 processos metabólicos no nosso corpo. Então isso vai ajudar muito também, ok? Saindo daí, vamos nos alimentar bem e desse período, eu sei, vamos controlar nossa ansiedade, nossas preocupações e vamos reduzir o consumo de refrigerante, de farinha de trigo, de tudo que tem farinha de trigo. Tenta reduzir o máximo, né? Para quê? Para que o seu organismo, seu pâncreas, seu fígado, seus rins e seu intestino consigam ter condições melhores de trabalhar e processar os nutrientes que eles precisam. Porque não adianta você comer comer folhas, um prato de folhas todo dia, se o seu intestino não estiver em condições de absorver os nutrientes. E aí não adianta nada, não é? Então, vamos preservar o nosso intestino, vamos preservar o nosso pâncreas, vamos preservar o nosso fígado, né? Nós precisamos muito deles agora, para que a gente tenha a condição de processar e assimilar os nutrientes que
que vai nos ajudar muito. Pessoal, eu acho que a mensagem que eu tinha para dar eu já dei. Obrigado a todos que participaram. Espero que eu tenha esclarecido, trazido algum esclarecimento e auxílio para esse momento de que estamos buscando reforço na nossa saúde, no nosso sistema imunológico. A receita, né, a orientação dessas homeopatias, vocês vão encontrar no meu YouTube. Está lá um vídeo, já deixei lá, foi feito agora há pouco, antes da live. Está lá no YouTube, está a descrição direitinho de tudo que vocês precisam e das orientações e dos cuidados, tá? É só vocês irem lá na minha página, tá? Tá lá na minha página, antoniocalosmartins.com.br. Vocês vão lá naquele emblemazinho, naquele ícone do YouTube, vão clicar lá, vocês já vão direto para lá, clica nesse vídeo que vai estar tudo descrito direitinho, pormenorizado. Quem quiser também receber por e-mail, se achar que é melhor, quiser receber por e-mail essa descrição e essa orientação, vocês podem mandar por e-mail acm.senato com C, tá? Senato com C, T-U, Senato, acm.senato @gmail.com, né? Lá eu recebendo, eu vou fazer o envio para vocês desse conteúdo, dessa descrição que eu preparei, tá? Eu só não vou interagir, tá? Esse e-mail é apenas para receber solicitações nesse momento, tá ok? Obrigado a todos, um grande abraço, um abraço fraternal, que todos nós possamos nos preparar bem, estarmos tranquilos, confiantes, porque esse vírus é uma coisa nova, vai dificultar para muita gente, poderá nos trazer algum incômodo, algum inconveniente para a maioria de nós, mas todos nós vamos passar por ele, como nós passamos por uma gripe, um resfriado, um pouquinho pior, um pouquinho melhor, e muitos sequer vão sentir que teve esse problema. E eu vou estudar aqui a possibilidade de, numa outra oportunidade, mais à frente, se for necessário, dependendo do desenvolvimento dessa situação, de nós voltarmos a ter uma live, tá ok? Um grande abraço a todos, felicidade, boa sorte a todos, obrigado, tá? Vou encerrar.